Olá, eu sou o Pai Anderson Maciel, sacerdote de Umbanda Sagrada e dirigente espiritual do Colégio e Templo de Umbanda Cavaleiros de Aruanda. Esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre as diferenças e semelhanças entre o Espiritismo, o Candomblé e a Umbanda. Mas antes, se você não é inscrito no canal, faça isso. E não esqueça de ativar as notificações, assim você vai ser avisado toda vez que um vídeo novo subir no canal. Para entender as diferenças e as semelhanças que envolvem o Espiritismo, o Candomblé e a Umbanda, eu vou começar falando um pouco sobre o Espiritismo. O Espiritismo, ele nasceu na França e não tinha o menor objetivo de se transformar numa religião. Allan Kardec, que motivado pelos fenômenos que envolviam espíritos vinham acontecendo, ele começou a pesquisar e começou a se aprofundar nesse assunto. E diante disso, ele acabou escrevendo o Livro dos Espíritos, e é a base da doutrina do Espiritismo. Algumas pessoas passaram a se reunir, praticar sessões. Foi dessa forma que o Espiritismo se tornou uma religião. Como que é realizada a sessão? Se chega no centro e aí você vai participar de uma palestra. Geralmente essa palestra é dada por um médium da casa ou pelo próprio dirigente, quem está à frente dos trabalhos. Realizada essa palestra, é passado para o momento do passe. Esse passe pode ser um passe de cura, pode ser um passe de desobsessão. Como que é realizado esse passe? Através da imposição das mãos. Não existe no Espiritismo uma incorporação de espíritos para que o espírito dê uma consulta. A incorporação que existe, ela acontece para doutrinar alguns espíritos menos evoluídos, para serem encaminhados para a luz, ou algum espírito que queira deixar um recado, queira passar um ensinamento, uma informação. Bem diferente do que acontece na Umbanda. Falando sobre o Candomblé, é importante frisar que essa religião que foi trazida pelos negros, ela não é a mesma religião que é cultuada na África. Por que eu digo isso? Na África existem várias tribos. Em cada tribo é realizado um culto de forma diferente. Os negros que foram trazidos como escravos para o Brasil, de diversas tribos, que muitas vezes eles eram até inimigos, quando aqui no Brasil se aproximaram. Essa aproximação e a necessidade de se realizar o culto, essa necessidade de se relacionar com a espiritualidade, criou-se aqui então o Candomblé. E como é esse Candomblé? Esse Candomblé, ele tem as suas formas distintas de ser realizado. É um culto aos orixás, onde, numa roça de Candomblé, se realiza a incorporação do orixá, ou seja, essa divindade chamada orixá é incorporada por um médium. Esse orixá incorporado, ele não dá consulta.
ele não fala, ele apenas vem para deixar o seu axé, para trazer essa energia, para banhar a roça, todos os filhos, de energia. Como funciona a relação da assistência com o candomblé? Funciona da seguinte forma: o atendimento no candomblé, ele é realizado através de um oráculo, através do Ifá, que nada mais é que o jogo de búzios. O dirigente espiritual, que é chamado de Babalorixá, ou na figura da mulher Ialorixá, marca uma consulta com uma pessoa da assistência e no dia marcado essa pessoa vai estar ali diante do Babalorixá, onde ele vai realizar o jogo de búzios, o Ifá. Ele vai, através do Ifá, atender aquela pessoa, descobrir as necessidades e o que pode ser feito para melhorar, para auxiliar na vida daquela pessoa. Então, a relação de consulta no candomblé é dessa forma. Na Umbanda é completamente diferente. A Umbanda é uma religião que nasceu no Brasil, por um brasileiro, e tem o seu ritual completamente diferente de como é realizado no Espiritismo e também no candomblé. Onde, ao chegar no terreiro de Umbanda, o consulente, ele participa efetivamente do trabalho da casa, onde geralmente é realizada uma oração, posteriormente a defumação, depois saudação à esquerda, saudação aos orixás. Tudo isso existe uma grande participação das pessoas que vêm ser assistidos pelos guias. Na Umbanda, os médiuns incorporam todos os orixás. Não é como no candomblé, que um filho de Ogum só incorpora o orixá Ogum. Se uma filha de Iansã só incorpora Iansã, e assim sucessivamente. Na Umbanda não. A relação que existe do médium com os orixás é uma relação muito mais abrangente, onde todos os médiuns, depois de realizada a sua iniciação, que isso poderá ser assunto para um outro vídeo, mas depois de realizar todas as suas iniciações, ele vai estar capacitado para incorporar não só o seu orixá de frente, como todos os outros orixás. E trazer essa energia que vai servir em benefício ao médium e às pessoas que vêm até o terreiro de Umbanda receber esse axé. Na Umbanda, é importante dizer que os médiuns incorporam também guias espirituais, mentores espirituais. O que são esses guias? São espíritos que já foram encarnados, que hoje retornam, incorporados nos seus médiuns, para dar consulta. Então, a consulta realizada na Umbanda é feita dessa forma, onde o assistido conversa diretamente com aquele guia incorporado no médium. Então, essa proximidade entre consulência e corrente mediúnica, ela é muito maior. Eu acredito que, diante dessas pequenas informações que eu passei sobre cada segmento religioso, um pouco sobre o Espiritismo, um pouco sobre o Candomblé e até um pouco sobre a Umbanda, já ficou muito fácil de entender que essas três religiões
são religiões completamente distintas. O que existe é uma pequena semelhança entre todas elas. Onde eu aponto isso? O que é semelhante do Espiritismo com a Umbanda? A crença no Espírito, a crença na reencarnação, na pluralidade da vida, né, que são as reencarnações. E no Candomblé? O culto aos orixás. Os mesmos orixás que são cultuados no Candomblé são os mesmos orixás que são cultuados na Umbanda. A diferença é a forma com que o médium do Candomblé se relaciona com essa divindade orixá. E isso na Umbanda também. A forma com que o umbandista se relaciona com o orixá, ela é completamente diferente de como é feito no Candomblé. Eu espero que, através desses pequenos apontamentos, tenha ficado bem claro as diferenças entre a Umbanda, o Candomblé e o Espiritismo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça um comentário e compartilhe nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso. E não esqueça de ativar as notificações. Toda vez que um vídeo novo for lançado no canal, o YouTube te manda um e-mail informando desse novo vídeo. Conto com a sua participação. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé.